Olá pessoal, nesse vídeo vamos ver informações sobre a ISO 31000, a ISO que trata da gestão de riscos organizacionais. Vamos lá? Então, a gente hoje vive uma era da certificação. As empresas hoje em dia precisam se certificar, não apenas dizer que são sustentáveis, que mapeiam seus riscos, mas principalmente comprovar isso. Muitas vezes vão participar de um edital, vão participar de uma concorrência, vão prestar serviços a órgãos públicos ou empresas multinacionais e precisam comprovar em alguns projetos, em alguns editais que tem a ISO implantada e principalmente a ISO 31000, que é uma certificação muito importante porque vai mapear as principais estratégias para mitigar riscos, para identificar riscos, mitigar, criar planos de ação e criar processos eficazes para implementar um sistema robusto de avaliação e eliminação de riscos. Então, a ideia é que haja um monitoramento contínuo de toda a operação da organização, seja qual for o segmento de negócio que ela tem, seja uma indústria, seja um comércio, um serviço ou uma empresa digital, de alguma maneira ela gera algum tipo de risco. Um risco ambiental, um risco social, um risco reputacional, risco financeiro, risco estratégico. Então é importante a gente olhar os principais fundamentos da ISO 31000. Primeiro ponto, integração organizacional. A ISO 31000, ela busca incorporar todas as atividades e processos da organização num único olhar, numa única visão, para que não haja uma função isolada da outra. Áreas que funcionam separadas de outras, que têm processos decisórios diferentes, que têm formas de funcionamento diferentes. Não, todas devem fazer ou funcionar de uma mesma forma, de um mesmo jeito, né? Para que sigam o mesmo planejamento estratégico e operacional que foi costurado a muitas mãos de maneira integrada. Depois, um comprometimento da liderança. Não adianta a gente querer implantar uma ferramenta robusta como a ISO 31000 e a liderança não comprar a ideia ou não estar engajada na implantação e na prática desses princípios. Não adianta querer que a base gerencial e operacional siga os preceitos da certificação da ISO 31000 se a alta administração não está seguindo. Então, deve haver um comprometimento contínuo e deve haver processo de gestão de riscos em todos os níveis hierárquicos e não só nos níveis mais baixos de operação e de execução da estratégia. Depois, alinhamento estratégico, fundamental, que todos falem a mesma língua, que todos estejam indo na mesma direção, que haja uma definição clara de missão, visão e objetivos da organização para que a gente possa alcançar as metas e que as metas sejam compartilhadas por todos, que não haja conflito entre as áreas, que não haja um desacordo, um desalinhamento entre as áreas. Então, a questão do alinhamento organizacional. E, por fim, ainda falando de princípios fundamentais, a gente vai ter a cultura organizacional e aí sim, fundamental a gente trabalhar com a questão da transparência, com a questão do aprendizado contínuo e comunicação aberta, para que não fique nada escondido, que não tenham riscos ocultos, que muitas vezes acontecem porque alguém decidiu que não vai usar o sistema, que vai abrir uma planilha por fora, que vai fazer uma outra conta, que vai fazer algum tipo de trabalho isolado daquilo que foi orientado. Não, isso não pode acontecer porque isso é um risco oculto e isso deve ser evitado de toda maneira. Tudo deve ser feito dentro do sistema da organização para que se tenha controle, para que se possa mapear os tipos de risco que existem e aí fazer uma gestão de riscos eficaz e sustentável. Muito bem, sequência lógica para a implantação da ISO 31000. Primeiro, análise
e avaliação dos riscos. Aqui a gente começa com o estabelecimento do contexto. Em que momento de maturidade a organização está? Então ela precisa definir como ela está comparado com o seu ambiente externo. A gente começa sempre pelo lado de fora, olhando quais são as oportunidades e ameaças, usando aí a matriz SWOT, que a gente vai falar mais à frente, a análise SWOT, né? Entendendo o que está acontecendo lá fora, para depois olhar para o ambiente interno e identificar o que eu tenho de forças, de competências para aproveitar as oportunidades e procurar mitigar as ameaças ou os riscos, identificando meus objetivos, identificando a minha matriz de stakeholders, entendendo quem são os meus parceiros nessa jornada, quem vai me ajudar ou quem vai me atrapalhar a alcançar os meus objetivos, e aí definir esse mapeamento completo desse contexto, traçando as minhas vulnerabilidades. Aí eu passo para uma segunda fase, que é a análise dos riscos propriamente dita, avaliação detalhada da probabilidade e do impacto desses riscos na minha operação ou no meu negócio. E aí eu faço uma conta, eu uso métodos quantitativos e qualitativos para entender quanto que eu estou exposto a esse risco, né? Muitas vezes eu tenho um risco financeiro por conta do dólar, que pode subir muito ou cair muito. Se eu tenho o que os financistas e economistas chamam de hedge em dólar, quer dizer, eu tenho uma segurança, eu tenho uma garantia em dólar, ou seja, eu tenho parte dos meus investimentos em dólar, eu reduzo muito a minha exposição a esse risco. Aqui a gente consegue mapear dessa maneira. Avaliação e priorização também da classificação dos riscos, para entender de novo em cima da matriz de probabilidade e impacto, eu vou traçar a minha análise SWOT para determinar quais são os riscos que eu preciso tratar primeiro, com mais ênfase, de maneira prioritária, em cima da minha sequência ou do meu plano de ação. E aí a sequência vai ser desenhada de acordo com aquilo que eu preciso atacar primeiro. Na sequência, a gente fala então sobre as 4 fases para mitigar e tratar os riscos, sendo que a primeira é evitar. O melhor de um risco é evitá-lo. Se a gente sabe que por esse caminho tem um risco, eu vou procurar ir por um caminho que não tenha ou que tenha um risco menor. Eliminar completamente a atividade que pode gerar risco ou alterar o plano de ação, a forma como eu vou fazer, que vai ser menos arriscada. Pode ser que eu tenha que dar uma volta maior ou ter um esforço um pouco maior, mas eu vou com mais segurança, né? Isso também vale para a vida pessoal. Muitas vezes a gente tem escolhas e a gente muitas vezes joga a favor da segurança, vai gastar mais tempo, pode ser que gaste um pouco mais de recurso financeiro, mas você vai de maneira mais segura do que pelo outro lado, que parece que é melhor financeiramente ou que é mais rápido, mas é mais perigoso e mais arriscado. Depois eu vou para o lado da redução desse risco. Se eu não pude evitar, vou tentar reduzir, segunda parte. Aqui eu tenho as medidas preventivas e medidas de contenção desse risco. Passo para a transferência, posso compartilhar esse risco com terceiros. Se for o caso, por exemplo, de transporte de materiais ou de produtos que eu não tenho estrutura para isso, eu vou contratar um terceiro, uma transportadora, uma empresa que possa e saiba fazer isso, é o seu core business, é a sua principal atividade, ela faz isso melhor do que eu, então eu vou contratar alguém que é especialista. E por fim, vou aceitar o risco, sabendo que ele existe. Não adianta tentar ser negacionista e fingir que não existe, ele existe. E sim, aí eu vou tratar de tomar ações necessárias para traçar aqui um custo-benefício, quanto vale investir na redução desse risco, quanto o risco é assustador e pode trazer maiores impactos, né? E aí a gente passa para, finalmente, o monitoramento e a melhoria contínua, para que a gente possa monitorar continuamente os resultados, os sistemáticos dessa avaliação, procurando se antecipar aos riscos, uma análise crítica periódica para entender quais são os novos riscos, porque muitas vezes riscos de 6 meses atrás, de um ano atrás, já não são mais tão arriscados e outros surgem no caminho,
o ajuste da estratégia, o refinamento contínuo com base em ferramentas de análise SWOT, revisão e atualização, e aprendizado da organização que vai, com o tempo, aprender a mapear, identificar, corrigir, traçar planos de ação e depois avaliar a sua gestão de risco. As ferramentas aplicadas à geração de risco podem ser, como citamos, software de gestão de risco e compliance ou conformidade, são muito importantes de serem implantados. O próprio portal da ISO dá uma série de sugestões para quem está implantando a ISO 31000. Outro ponto, a RiskConnect, também tem dashboards informativos e interativos que trazem uma visualização dinâmica da avaliação de risco e uma análise de impactos. E também o Visual Solutions, também é um outro foco importante no gerenciamento dos requisitos e rastreabilidade de riscos. Eu espero que com esse vídeo você tenha aprendido bastante de maneira prática e desejo muito sucesso.